Sejam bem-vindos ao nosso stand. Eu acho que vocês viram que a gente terá 2 dias de palestras. Quem está responsável por essa área é uma agência chamada Gaia Creative, a agência que eu faço parte. Então, a gente vai ter vários temas para conversar com vocês sobre redes sociais, mídias sociais. A gente sempre vai ter 20 minutinhos da pessoa falando, 30 minutinhos, e vocês podem tirar dúvida durante o horário cheio e sempre vai mudando de palestrante. Só vocês levantarem a mão para a gente ir conversando, interagindo, é mais uma conversa, tá bom? Quem vai falar com vocês agora é o Márcio. Ele tem um blog super bacana que chama Janela Laranja. E ele vai mostrar um pouquinho da relação, como que é blogueiro, agência, empresa. Ele vai falar um pouquinho mais dele, do blog. Oi, boa tarde. O meu saiu mais alto. Deixa eu passar para o lado de cá. Tudo bem? Então, eu tenho um blog, eu vou mostrar para vocês, com bastante imagem, que eu sou fotógrafo também. Então, vamos aproveitar essa meia hora aí para bater um papo. A hora que vocês quiserem falar comigo, só interromper. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar quem que eu sou, para vocês saberem por que eu que estou aqui, para falar dessa relação entre blog e empresa. Me considero um viciado em viagem, sempre que dá eu estou viajando. Sou fotógrafo, tenho blog desde 2006 e vou contar um pouquinho mais para trás. Eu trabalhava com marketing, trabalhei em 2 grandes multinacionais e em 2005 eu troquei e queria viajar e fotografar esses caras que eu considero como alguns são meus ídolos pelo mundo. Aí eu ia aliar fotografia com as viagens. Aí eu dei uma rodada boa e fui aproveitando para conhecer fotografia e os lugares por onde essas pessoas estavam. Então, eu rodei um pouquinho pela Europa, Estados Unidos, e por essas coisas que acontecem na vida, em 2006 eu fui morar em Amsterdã. Então eu estava começando com a fotografia e eu cheguei lá e falei, e agora? Eu não tenho um portfólio de fotografia para mostrar que eu queria vender fotografia para o Brasil. E principalmente fotografia de viagem e de esporte também. E aí eu falei, esse negócio de blog estava razoavelmente começando há 5, 6 anos atrás. Eu falei, se eu fizer um site de fotografia, só quem gosta de fotografia, editor de fotografia, vão ver. Eu falei, vou fazer um blog que a minha família também vê, meus amigos, tudo. Começou com essa carinha em 2006, com algumas fotografias, e eu comecei a contar algumas coisas de Amsterdã. E logo os amigos do amigos começaram a me perguntar algumas dicas de Amsterdã, de Paris, onde comer, onde ficar, como ir, aquelas dicas básicas de viagem. Aí deu um clique, eu falei, em vez de eu colocar só a fotografia, eu vou colocar a dica de viagem também. Por isso que tem esse nome, o blog. A ideia era tirar algumas fotografias da minha janela também. E o laranja, porque tem tudo a ver com a Holanda. Aí tem algumas fotos que foram pro blog e que foram vendidas para algumas revistas e jornais. E aí vai. Essa parte eu estou contando um pouquinho para quem chegou agora de quem sou eu. Aí, devido a esse trabalho de blog mais fotografia, eu comecei a vender umas matérias de lá da Europa para o Brasil. A Viagem Mais foi uma parceirona, aí que a gente fez algumas coisas juntas. Aqui é um pouco mais recente, já do ano passado. E agora vamos entrar no assunto mesmo. Vocês já deu para saber quem eu sou, que o blog já tem 5 anos, então tem bastante bagagem para a gente conversar. Um pouquinho do que é essa blogosfera, que é esse negócio louco de blog, que eu vou contar até alguns números já para vocês. O que os marqueteiros, o pessoal de marketing fala dos blogs? Isso é muito importante e é até um dos motivos da Abrastor chamar um blogueiro para estar aqui dentro por causa dessa importância. Então eu queria contar um pouquinho para vocês disso aqui. O pessoal que trabalha com marketing já se ligou que blogueiro, a gente vai falar depois da diferença entre blogueiros, mas os bons, os experientes, os que trabalham sério, eles são confiáveis
e as pessoas acreditam no que essas pessoas colocam, as experiências pessoais. Vocês vão ver que eu acho que eu vou acabar repetindo bastante esse negócio, experiência pessoal. Porque blog é muito da experiência pessoal da pessoa. Isso que é um pouquinho da diferença entre uma revista, entre o que sai no jornal. O jornalista é um jornalista, ele está falando às vezes até pelo jornal, pela revista. O blogueiro é ele, a viagem dele. Então tem conteúdo sincero e com credibilidade. Aí o que os marqueteiros sugerem que se faça com blog? Relacionamento de longo prazo. E isso aqui é super importante. Não querer, não ter interferência. Deixar o blogueiro ter a sua opinião. Aí o que dizem os consumidores? Isso é super importante. Porque às vezes o cara do marketing acha uma coisa, só que o consumidor acha outra. Então, o consumidor, o que ele diz? Ele diz que o blog, ou o conteúdo do blog, gera mais confiança e recomendação. É como se você perguntasse para um amigo, qual que é meu próximo roteiro, meu próximo destino, e aí vai, as outras dicas todas. Eu separei 3 coisinhas aqui que é interessante que esse pessoal fala, né, os consumidores. Os blogs são melhor escritos do que mídia social, do que mídia tradicional. Isso é mais ou menos, né? Depende do blog, depende da mídia tradicional. Mas isso é o que sente o consumidor. Aí que são uma fonte cada vez mais sérias. Existem blogs sérios. Hoje, por exemplo, o blog do Juca Kfouri, por exemplo, é melhor do que a coluna dele no jornal muitas vezes. Tem mais credibilidade, tem mais acesso. É isso aqui que a gente está contando aqui. Aí tem uma outra coisa que está falando que a mídia tradicional, que a pessoa confia um pouquinho menos do que confiava 5 anos atrás na mídia tradicional. E outro motivo dos blogs, de eu estar aqui, dos blogs estarem aqui, do evento ser de mídia social, é que cada vez mais as empresas estão investindo em internet. Isso aqui só vai subir. E eu falo que todo mundo tem uma questão, mas vai sumir o jornal, a revista não vai. Vai conviver junto, só que isso aqui vai aumentar um pouco. Cada ano está aumentando mais. Isso que eu queria contar, que cada segundo é criado um blog. Então, tudo isso que eu falei, bem dos blogs, tudo, tem que achar quais são os blogs bons no meio desse mundo todo. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente faz isso. São só no Brasil, mais de 6 milhões de blogs. E aí, como achar quem é um blog legal para fazer uma parceria, quem não é? Difícil, né? Vamos falar um pouquinho para ver se a gente dá uma luz. Com calma. Dica para escolher o blog ou o blogueiro. Aqui se mistura, a figura do blogueiro se mistura com a figura do blog. É difícil de separar. Vamos falar primeiro do blogueiro. Praticamente 5 tipos de blogueiro. O primeiro tipo é aquele que faz por diversão. É aquele que começou para contar o que ele faz no dia a dia, para falar de que roupa usa, para falar de comida. E essa pessoa costuma gastar 3 horas por semana fazendo o blog. E faz por satisfação pessoal. Faz porque gosta mesmo. E esse é o grande bolo de blogs, desses 6 milhões de blogs, estão nesse primeiro item aqui, com 60% do total. Esse daqui, para fazer um tipo de parceria com essa pessoa, tem que saber que você não pode exigir periodicidade de posts, você não pode exigir muito, nada muito profissional. Mas às vezes tem gente muito boa que é especialista em alguma área e que põe de vez em quando alguma coisa interessante no blog. Segundo tipo de blogueiro. Aqui é o blogueiro profissional, que bloga, vamos dizer bloga, tempo integral, né? Trabalha mais às vezes do que o horário comercial, às vezes trabalha 18 horas por dia fazendo blog. E quem tem um outro emprego, mas que todo dia faz alguma coisa do blog, que tem uma certa renda com o blog também. Então, esse tipo de blogueiro é interessante achar para fazer parceria. Principalmente do tempo integral, que está focado, que o negócio dele é o blog. Tem o pessoal, aqui tem muito jornalista nesse ponto, que é quem cuida dos blogs corporativos, os blogs das grandes empresas, os blogs que, por exemplo, a Nestlé tem um blog que fala de criança,
a Estrela, tem um que fala de brinquedo, então tem alguém que cuida desses blogs, tem um percentual aqui também. E tem quem só faz o blog para promover uma empresa ou uma loja virtual. Ele fica colocando conteúdo dentro do blog, mas para vender alguma coisa em outra loja, geralmente virtual. E aí vamos começar a bater o papo aqui. Tem muito blogueiro picareta. Tem muito blogueiro que só faz o blog para ganhar dinheiro. Então tem que ficar pesquisando para ver quem é quem. Tem blogueiro que vive de release, principalmente no nosso meio de viagem. Ou ele não tem dinheiro para viajar, ou trabalha em outra coisa e não consegue viajar. Mas tem o blog de viagem lá, você olha, ele fala da Toscana como se ele tivesse ido a semana passada. Fala do México como se ele estivesse lá. E aí tem que tomar cuidado, porque esse cara ele fica buscando coisa em guia, buscando assessoria de imprensa que manda release. Então você dá uma olhada, pô, mas como ele está falando de um assunto por dia? Não é a experiência dele, que é uma das coisas que faz o blog ser o bacana do nego. A parte bacana do blog, a experiência pessoal, que o cara sentiu aquele negócio, putz, vou ser barrado na imigração, não vou. O cara que rouba a mala num lugar. E as coisas boas também, ele não sabe o gosto de comer um azeite trufado em Alba lá na Itália. Então, esse cara, ele bota conteúdo no blog, porque ele tem o Google lá e aquilo gera clique, gera dinheiro. Então, dos motivos, uma das coisas que eu queria deixar na cabeça de vocês, dessa relação da parte ruim, é que assim, precisa conhecer o blog e o blogueiro. Não pessoalmente, porque a internet lá tem uma barreira para o pessoal. Mas tem que acompanhar o cara, tem que ver se à noite, lá de madrugada, ele não fala um monte de besteira no Twitter. Tem que ver o que ele coloca, o que ele não coloca, porque a gente está falando em associar uma marca, uma empresa séria, que tem uma imagem a zelar, com uma pessoa. Então tem que ver direito. Vamos lá, falei da parte ruim. Uma das formas para evitar isso, um dos jeitos de... Vamos ver se esse cara está indo ou não. A gente está falando de mídia social aqui, acho que alguém vai falar de Foursquare. Todo mundo conhece o Foursquare? Aquele aplicativo que a pessoa chega no lugar e fala, ó, tô em tal lugar. O Foursquare tem uma página resumo, vamos dizer assim. Esse é o meu. E isso aqui, quando você está fora do Brasil, você só faz o check-in quando tem uma internet grátis, que o nosso telefone lá fora é muito caro, a parte de dados, né? De voz também, mas a de dados é muito caro. Então, tá conversando, começando a negociação do blog, você tem Foursquare? Manda aí, manda um print da tela. Aí, o cara tem que ter ido para algum lugar, né? Tem que ter museu, tem que ter restaurante, tem que ter aeroporto, principalmente hotel. Então esse é um dos jeitos de dar uma filtrada. Uma coisa importante, blog novo, tem muito blog novo bom. E tem muito blog novo que entra nesse esquema de tentar ganhar com propaganda, ganhar com clique, ganhar tráfego de qualquer jeito. Então, uma coisa legal de saber é assim, os blogs antigos, que já são consolidados, que já são reconhecidos, eles acabam pautando, isso é uma pesquisa, isso aqui é o Tecnorat, é um consolidador de blogs na internet, vamos dizer assim. Eles têm todos os dados, eles têm muita informação. Então eles que compilaram isso. E eles estão contando pra gente que os blogs mais maduros pautam os blogs novos. Então experiência e tempo de blog conta bastante. Agora vamos entrar um pouquinho, eu vou usar a partir de agora, gente, muito o meu exemplo como blogueiro, tudo na primeira pessoa, mas que dá uma resumida no que todo mundo está fazendo por aí. Nós vamos começar a entrar nas parcerias. Então, eu falei um pouquinho já da identificação, eu vou falar mais um pouco como a gente acha esse blog, que a gente pode trabalhar ou deve trabalhar. Já saiu muita coisa em lugar que a gente acredita, lugar sério, tipo viagem e turismo, lista de blog que podemos confiar, um pouquinho disso que eu estou fazendo. Qualquer pessoa pode fazer um blog de viagem, só ir lá e fazer. Você faz agora à noite, está valendo. Depois de 2 minutos está valendo.
Mas isso não é uma boa notícia. Aí a Viagem Turismo fez como fugir de Arapuca digital. Isso aqui não é só para a empresa, não. É para o cara que vai viajar não pegar uma dica furada também e ir para um lugar errado ou pegar um transporte errado, alguma coisa assim. E aí vai, né? O pessoal do Sul, 0 Hora, também já fez uma pauta falando disso. Um guia pela blogosfera. Aí o Estadão também, toda semana eles indicam um blog. Ricardo Freire, que fez o guia, então tá tanto no online quanto no offline, indicação de blogs para viajar. Alguns blogs que são consolidados e que tem uma audiência massiva, os Melhores Destinos é um deles. E também já fez lá os 40 blogs que você tem que conhecer, então já está filtrado, não tem 20 milhões, já tem os 40, o outro deu os 10 melhores. Só tem que ver quem está aparecendo em todas as listas, que todo mundo deu uma olhadinha. Então tem lá também. E aonde que as empresas que a gente acredita, que confia, consolidado, que também tem uma barra aqui de indicação de blog. Então eles também já filtraram, eles conhecem o que a gente faz. E aí, esses são os blogs corporativos que eu tinha comentado no outro item, para quem ficou um pouquinho na dúvida do que era. Aqui tem um jornalista, um blogueiro, que é responsável por esses blogs. E eles também já filtraram alguns blogs parceiros e que fazem um bom trabalho e colocaram lá. Então é outra dica para achar que blog trabalhar. Uma coisa importante, que é fácil de ver, entra no comentário do blog. Os blogs, os maiores, os que já estão consolidados, eles deixam um comentário aberto, sem moderação, praticamente. Deixa com anti-spam, porque tem muito spam, mas você entra lá, comenta, aquele comentário fica gravado. Então dá uma navegada no comentário dos blogs que vocês acharam interessante, que acham que, pô, esse blog eu vou trabalhar. Dá uma olhada no que eles estão falando lá. Uma coisa vai chegar aqui, mas eu vou falar mais de uma vez. O blogueiro tem que responder para os leitores. É função dele, um blogueiro profissional, por exemplo, que vive do blog. Porque é a experiência pessoal, que a pessoa está pegando uma dica, tudo, é uma obrigação de responder. Então tem que ver se o blogueiro está respondendo, o que o pessoal está falando. De vez em quando vem os mal educados, é do jogo, tá valendo. Análise, né? Então nós aprendemos, demos um monte de dica de como achar esses caras. Uma coisa que eu queria falar para vocês: nenhum blog é igual ao outro. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes combina lá na empresa, vamos fazer uma proposta para blog. Aí o cara fala, eu vou fazer uma propaganda em 20 blogs. E vai lá pagar para todo blog o mesmo valor, que é o mesmo período, não é igual, gente. É diferente, tem que conversar e dar uma olhada. É um trabalhinho de formiguinha, porque tem que falar com um por um. É isso aí, cada blog é um blog. Outra dica bacana. Quero ser parceiro de um blog, mas esse cara já fez parceria com alguém? Com quem que ele fez? Foi duradoura a parceria? Isso é legal de saber. E uma coisa também muito importante, não adianta a pessoa ter 5 milhões de page views por mês e falar coisa superficial, que não combina com a sua empresa. Gente, internet tem de tudo. O cara coloca a palavra-chave lá, nudez, Big Brother, e tá falando de viagem. E aquilo gera gente, até o Google pegar. Então tem que ficar de olho. Não é só o número que vale, tem que ver o que o cara fala no Facebook, no Twitter. Vamos lá. Contato. Quem que geralmente faz o contato com o blog? O marketing das empresas, muitas vezes, quando tem uma pessoa do marketing dedicada ao digital, online. A assessoria de imprensa, tem muito destino. Argentina, os destinos, os ministérios, as secretarias de turismo que usam assessoria de imprensa. Rede de hotéis, isso é bem comum. As agências de publicidade, aí quando a empresa é maior e já tem uma agência de publicidade e não quer, já combinou lá, entra no planejamento da agência de publicidade fazer coisa no blog. Isso é legal, acaba vindo umas coisas bem diferentes. Por exemplo, já falei do blog, já fizemos uma propaganda, uma espécie de parceria no blog da Continental, que é de fogão. O que tem a ver, né?
fogão com viagem, a Continental. Não, eles estão falando de fogão, culinária, gastronomia, Itália, Toscana, um concurso de viagem, aí nós fizemos. Então, às vezes entra no planejamento das agências de publicidade. Aí os formatos, agora eu vou mostrar um monte de exemplo, e aí eu queria que a gente conversasse um pouco em cada exemplo desse, falar o que vocês acham de positivo, de negativo, que acho que vai ser uma boa. A publicidade tradicional, isso não é parceria, um compra, outro vende, é como anunciar em revista. Aqui requer uma análise criteriosa para ver que tipo de resultado que pode dar, o que você espera de ter uma publicidade tradicional. Aqui eu tenho alguns exemplos de publicidade tradicional lá no blog. A Movida, que é parceirona, eles anunciam no blog já faz um ano, pelo menos um ano. A Lufthansa, que faz anúncio dependendo da promoção ou do interesse, ou lançamento de voo, algo assim. E aí vai. Então aqui, o que é o benefício disso aqui? Aqui é número mesmo. Uma coisa importante, o perfil do visitante do blog. Então, como eu tenho muita coisa de Europa, é interessante para a Lufthansa. Como eu já falei, de viajar de carro para a Argentina, como que vai, como que não vai. É interessante para a Movida, que aluga carro para fazer isso. Então aqui o anunciante tem que fazer uma análise criteriosa, pensar no retorno e principalmente saber quem é o visitante. E uma coisa bacana, quem que esse blog pauta? Eu sei que tem muito blogueiro novo que vê isso aqui. Então é interessante para a Lufthansa que o blogueiro novo veja a marca dela e conheça a promoção aqui no caso. Então vamos lá. O publi editorial, isso é uma coisa que está crescendo, que para o anunciante no blog é interessante, porque o publi editorial, geralmente, ele vai com a linguagem do blogueiro. Então aquele visitante frequente, que está acostumado com o blogueiro, ele vê que é uma propaganda, mas ele vê que continua na mesma toada do blog, com a mesma linha editorial. E, por exemplo, eu não coloco no que eu não acredito. Uma campanha do Ministério do Brasil, bacana, no Ministério do Turismo no Brasil, bacana, tá incentivando gente a viajar, uma coisa legal. Não adianta vir a Souza Cruz querer que eu faça um publi editorial, desculpa, mas eu vou ficar devendo. Aí, publi editorial, vou voltar um pouquinho no publi editorial. É uma forma interessante de divulgar um produto sem ser a publicidade tradicional. E isso tem revista também. A única coisa que é interessante é ter uma tagzinha lá para o cliente, para o visitante saber, pô, é com a linha editorial, mas isso é propaganda. Ele sabe que é propaganda. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente deveria mais conversar, que são os reviews. Quando o blogueiro vai no destino, ou vai para algum hotel, ou vai testar o serviço e depois vai contar no blog o que ele achou, experiência pessoal. Então eu peguei um exemplo aqui, o Beach Park me chamou ano passado, porque eles iam inaugurar o Aqua, que é esse brinquedo novo, o Aqua Circo. E aí foi muito bacana, eu fui para lá, conheci, levei minha filha, que é modelo e test drive, que é a Vitória, que está ali. E ela adorou, o brinquedo é bem bacana mesmo. E tá lá no blog até hoje. Até hoje tem bastante retorno, as pessoas perguntam. E aí foi longe, porque foi o Beach Park, eu fiquei no resort do Beach Park, eu contei de tudo. Então, experiência pessoal, ela gostou. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma lida lá. Mas esse é um exemplo do que dá para ser feito. Isso é um exemplo clássico, assim, uma parceria bacana de se fazer. A última coisa que eu fiz agora, o The Palms, o Royal Palm Plaza aqui de Campinas, chama a gente para passar o carnaval lá. Tá aí a Vitória de novo, um pouco maior, no trapézio. Deveria, né? E nós também passamos lá com a Rosas de Ouro, vimos como que é, depois foi pro blog. Isso é um review, é um teste do serviço, é um teste do hotel, da companhia aérea. Esse é o tipo, eu não sei o que cada um de vocês faz, mas acho que cada um já está pensando, pô, eu posso alugar um carro, eu tenho seguro de viagem, aí vai.
Outro exemplo. Mais um exemplo de resort. Esse eu escrevo muito, principalmente de 3 anos para cá, de viagem com criança. E o Paradise aqui em Mogi tem uma suíte da Lilica Ripilica, que é essa rosa aqui. Toda bonitinha, cheia de mimo, de almofadinha. O frigobar é pintado de Lilica Ripilica, é bem legal. Também passamos uns 3 dias lá. A gente, quando eu vou, eu vejo copinha, vejo se tem comida especial para criança, tudo aquela coisa que a mãe e o pai ficam na cabeça. Dá para ir com o filho pequeno para esse lugar? Aí eu conto. Isso aqui tem bastante audiência. Tem gente que tem medo de viajar com o filho pequeno. Fala aí. Não tem. Tinha que ter do tigre, né? Pois é. Aí, ó, boa sugestão para o Paradise. Vocês têm alguém do Paradise aqui? Então, essas coisas que eu estou mostrando o meu exemplo, mas cada um pode pensar no que pode aplicar com o teu negócio. Mais um exemplo, esse é um exemplo, é uma coisa um pouco maior. Aí foi a Comissão de Turismo do Canadá, que também me mandou para lá para a gente fazer o tour de gastronomia. Isso é super comum com jornalista, só que o jornal, a revista sai, vale o jornal um dia, a revista uma semana, e na internet fica lá, é acessado direto aqui. Aí eu aproveitei que eu estava lá em Montreal e fui no Biodome, que é um programa para criança, aí é um review do destino, vamos dizer assim. Variações de marketing e de relacionamento. Vamos falar um pouquinho de concurso cultural. Ação de marketing, um concurso cultural com o Somerville, junto com a Litoral Verde. Isso é muito bacana de fazer. Dá uma visibilidade incrível. Um concurso cultural no meu blog, mas dando diária do Somerville. E as diárias do Somerville um fim de semana lá. Então o que acontece? A pessoa fica sabendo do hotel, fica sabendo do destino, do traslado, da operadora no caso. É bacana para todo mundo isso daqui. Ganha para fazer? Eu fui antes. Vocês vão ver que todo mundo acha que a vida do blogueiro de viagem é uma maravilha, né? O cara viaja, depois só viaja. O pessoal só esquece que depois escreve, depois põe legenda em foto, edita a foto. É um trabalhão. Mas não é ruim, não. Outra parte boa, coisa interessante, o concurso cultural você vê que mudou de diária, agora é um concurso cultural com brinde do destino, para divulgar Suíça de trem e a parte das estações de esqui. Isso tudo eu estou jogando um monte de ideia para cada um pensar no que dá para fazer com o seu negócio. Aí eu aproveitei e fiz também um concurso cultural contrário, dos 5 anos do meu blog com a Gol. Também foi bem bacana, um monte de gente participou. Foi legal, é outra oportunidade. Aí como a gente está falando de mídia social, não só de blog, eu entrei um pouquinho no Twitter também. A gente já fez um negócio com o Guaraná. Twitter também tem uma audiência bacana, é rápido, ágil. É interessante de pensar fazer coisa com Twitter. Então de vez em quando eu sou, vamos dizer, o padrinho de um quiz de viagem do Guaraná. O Guaraná é sensacional de fazer, porque o Guaraná é a empresa brasileira, é o produto brasileiro que mais tem seguidor, mais tem curtidas no Facebook. Mais de 2 milhões, é uma loucura. Você coloca a coisa do Guaraná, você não sabe nem de onde vem gente. E é por isso que o Twitter também só ajuda muito a ganhar seguidor no Twitter, através de uma agência de publicidades. Um outro tipo de parceria também é as empresas chamam o blogueiro para fazer um blog aí no blog deles, não no meu, no deles. Aconteceu para a Tecnisa, eles têm uma coisa que eu acho muito bacana, que é como se fosse uma assessoria para os noivos. Tem tudo a ver, né? Noivo e noiva estão procurando apartamento. E eles fizeram essa parte aqui, ó. Um blog falando de cerimônia, um de vestido, um de festa, o meu de lua de mel, decoração, dia da noite. Tá lá, dentro do site da Tecnisa. Tecnisa também investe bastante em mídia social.
O outro modelo de parceria que pode ser feito. Vocês têm um blog, chama o blogueiro para fazer um blog lá dentro, um post lá dentro. Aqui é um pouquinho desse post que eu fiz, Lua de Mel na Grécia. Um outro exemplo, um post sobre Berlim para a Accor, dentro de um blog da Accor. Chama Aproveite Sua Viagem, esse blog. Um outro exemplo, a primeira ponte aérea da Vitória para o blog da Gol. Uma outra coisa aqui, esse mico desse frio aqui. Eu fui ser o blogueiro da Comissão de Turismo da Europa no final do ano, um frio. E eu fiquei 22 dias lá sendo blogueiro desse site que chama Visit Europe. Fazendo blog para eles, fazendo posts para eles, porque eles não tinham conteúdo em português. Então também é um exemplo de parceria, uma coisa bacana de se fazer. Mais uma página dessa parceria. E aqui um outro exemplo de coisa com empresa grande, essa viagem de carro, de Ranger, de São Paulo para Buenos Aires. Aí eu fiz, o blogueiro pode ser usado para fazer post no Facebook da empresa. Então, outro tipo de parceria. Aqui algumas fotos do caminho. Essa serra é linda. Serra do Rio do Rastro. Aqui essas mesmas imagens foram pro Globo, pro jornal. Aí outras parcerias que envolvem conteúdo. Vocês não precisam usar só o blog nessa parceria. Podem usar o blogueiro e o conteúdo que ele produz para colocar em outro lugar, usar em folder, usar em site, em blog, no que for mais conveniente. Uma parceria que eu tenho com a Litoral Verde, eu vou para os resorts, faço post no meu blog e o post vira uma coluna na revista deles. É muito legal esse também. Então, se vocês têm uma publicação mensal, bimestral, e é interessante ter um conteúdo com experiência pessoal, com fotografia, é uma das coisas que vocês podem pensar em fazer. É um outro exemplo aqui para uma outra revista de um clube de cerveja, que também pega o conteúdo e joga lá dentro. Aqui são algumas empresas que eu já fiz, que já estão atentas à mídia social, a blog, que de algum jeito desses que eu mostrei, a gente já fez negócio, fez parceria. Uma coisa que eu ia pedir para vocês não fazerem, a negociação está sempre aberta com o blogueiro. O cara está postando todo dia, ele vai viajar, precisa viajar, então não precisa, se não for a hora de fazer a parceria, pode esperar mais um pouco, pode pensar melhor. Isso aqui, gente, é uma carta que um grupo de blogueiros escreveu porque estavam vindo umas propostas indecentes de algumas empresas, principalmente de sites que querem ter o conteúdo ou de graça ou querem dar o conteúdo pro blog com link deles dentro, cópia. Então, os blogueiros se juntaram e escreveram. Então, eu queria colocar na apresentação para ninguém cometer esses erros que pega mal. Esses caras têm Twitter, aí um fica falando mal da empresa no Twitter, o outro replica, aquela coisa de internet, aquela bola de neve. Então pensar bem, conversar com um por um, não comentar valor, eu falei com o Márcio, ele cobra tanto, tá caro, tá barato, eu quero que você cobre mais, menos. É como se fosse uma negociação com uma empresa, se for tratado assim fica melhor. Se não, vai pra Twitter, essas coisas, tem gente que não sabe segurar a onda, vamos dizer assim. Acho que é isso. Vocês gostaram, não gostaram? Esclarecedor. Tem mais algumas fotos. E a gente se encontra por aí. Tem meus contatos aqui. Qualquer dúvida, reclamação. Se quiser, a parceria não precisa ser comigo. Se quiser saber mais, fica legal se eu fizer uma proposta para algum parceiro desse jeito. Me manda no e-mail que se eu tiver por aqui, assim que eu tiver tempo eu respondo. Então tem e-mail, Twitter, Facebook,
e o site. Aí vocês vão lá, depois vocês também me dão as broncas, se tem alguma coisa errada, e aproveitem as dicas. Mais alguma pergunta, gente? Tudo certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês e espero vocês outros dias. Obrigado. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago. Pois bem, meu nome é Thiago, eu sou videomaker da agência de inteligência em mídias sociais Gaia Creative. E fui convidado agora para falar um pouquinho para vocês sobre vídeos para as mídias sociais e principalmente um panorama geral, talvez até mundial, de vídeos para a internet, tá ok? A gente vai começar agora num processo e esse processo ele é o seguinte. Para você fazer um vídeo para a internet, existem alguns conceitos básicos que vocês têm que seguir, tá ok? O primeiro conceito, o seu vídeo ele não pode se estender muito. A sua atenção no mundo da internet, ela corresponde a apenas 30 segundos de atenção. Você tem 30 segundos para você vender um vídeo, aproximadamente. Claro que isso não é uma ciência exata, assim como a gente não pode considerar todos os seres humanos por um padrão, tá? No entanto, quando se fala de vídeos para a internet, existe sim um determinado padrão de percepção sobre se aquele vídeo vai ser bom ou simplesmente não, tá ok? Depois, o vídeo ele tem que ter um controle rítmico também. E o que é esse controle rítmico? Como assim? É que é o seguinte, você não pode deixar na internet, a não ser que for proposital, que tenha algum sentido você deixar aquilo, layers, entre outras coisas, seja slide, seja animação, muito estático, entendeu? Se a gente pegar alguns filmes cinematográficos, a gente vai entender que existe uma espécie de controle rítmico, em que a gente consegue identificar certinho, assistindo o filme mesmo, o clímax do filme, em que momento vai acontecer, como vai acontecer, tá ok? Vamos pegar dois exemplos assim para explicar um pouco esse conceito de controle rítmico, tá? Pegar primeiro o Sexto Sentido, é um clássico, acho que, não sei, todo mundo aí já deve ter assistido e tal. O filme, ele começa num processo lento, claro que é um suspense, e o suspense ele geralmente tem isso, tá? Mas em determinada parte do filme, você consegue perceber que o filme faz uma espécie de gráfico assim, aonde é preparada uma atenção, o filme inteiro, para te empreender em determinado momento. É muito claro isso quando a gente vê naquela cena do filme em que o moleque revela qual é o sexto sentido dele e tal, que ele fala, ó, vejo gente morta. Então o filme é estruturado para um momento. Outro filme, que ele segue um padrão rítmico, tem uma quebra nele e ele continua. Tô lembrando agora, que eu vi esses dias, Troia, filme Troia lá. Existe um ritmo lento, depois ele fica frenético assim, quando tem aquela invasão na praia e tal. E o filme, ainda que quebre um pouco com diálogos, ele vai, ele continua mantendo um ritmo, até chegar na hora que, no caso lá, o rei Príamo, ele chega pro Aquiles e pede o corpo do Heitor. Dali pra frente, o filme começa num sistema assim de cair e depois estabilizar. Isso é um tipo de controle rítmico que é usado, tá? Anulação de detalhes cromáticos. Vídeos para internet, você tem que tomar cuidado que você é dependente de uma coisa quando você faz algum vídeo para internet. Disso daqui, ó. Ou de mídias grandes, televisores maiores. Por quê? O conceito de cor cinematográfico, ele é perdido quando ele cai na internet muitas vezes. Se, por exemplo, você está acessando do
sei lá, você está acessando do seu mobile algum vídeo no YouTube. Você não vai pegar nuances de cor que o diretor colocou ali propositalmente. Isso não vai acontecer. Não sou um filme agora, o artista. Tenta assistir o artista numa mídia pequena, numa tela pequena e depois numa tela grande. Aconselho mais ainda, assista primeiro no pequeno. E depois peguem o número de pessoas e assistam isso no grande. É muito possível que a pessoa que assistiu no grande vai achar o filme muito bom. E você que assistiu ele pequeno, você vai se prender apenas ao roteiro. E a gente já vai falar disso daqui a pouco. Tá? Segmentação. O vídeo, antes de você vender ele, tem que estar muito claro na sua mente para quem você vai vender. Tá? Ah, Thiago, mas espera aí, esses dias eu já vi muitos vídeos que agradam um bocado de gente. A gente já vai falar disso já. Porque ocorre um fenômeno hoje, que muda um pouco isso. Mas ainda assim, isso existe. Tá? Ok? Conteúdo diferenciado. Eu não tenho o que fazer um vídeo para a internet. Eu não tenho como fazer um vídeo para a internet. Mas eu quero fazer um vídeo que tenha bastante visualizações. Por exemplo, vamos ver também que existe uma diferença entre o vídeo ser bom e o vídeo ter grandes visualizações. Tem uma grande diferença nas duas coisas. Entendeu? Você vai procurar pelo quê? Um conteúdo diferenciado. É claro que você vai virar pra mim e falar assim: pô, Thiago, conteúdo diferenciado no mundo igual a internet, se eu ficar esperando por uma ideia boa, eu vou passar anos e não vou conseguir soltar nada. Sim. Então o que você faz quando isso acontece? Quando você chega a esse questionamento? Porque eu entendo que hoje você criar alguma coisa para a internet que seja diferenciado seria o mesmo de que você de repente começar a ver o mundo da arte e começar a procurar por Picassos, Van Goghs, etc. Alguém que faça algo diferente do que já foi feito. Mas é possível. Isso é possível. Tá? Pouco compromisso quanto à produção. Por exemplo, a gente vai ver isso mais para frente também. Um detalhe. Um negócio chamado paradoxo do artista de rua. O que acontece? Pouca produção. Nossa, mas eu vi um vídeo que foi feito nas coxas e tem 1 milhão de views. Como assim? Existe uma lógica para isso. Existe o timing que você tem que ter. Ah, fiz um evento bem bacana. Ah, tá tendo a Copa, exemplo. Tá tendo a Copa. Legal. Acabou a Copa. Aí você chega pro seu editor, ou pro um amigo seu. Aqui, ó. Fiz um vídeo super bacana. Ah, é pra onde? Pra Copa. Ah, mas a Copa já foi. Não, mas tá lindo. Tá, mas quem vai divulgar isso agora? Não, mas é o melhor vídeo pra Copa. Que seja, que tenha o Papa jogando bola. Você vai ter uma dificuldade. Porque assim, pensa, se cada pessoa que vê o seu vídeo, se tá numa época, sei lá, qualquer outra coisa, que esteja acontecendo um fato cultural muito forte, você vai querer convencer o cara de que o fato cultural anterior ele vai ser talvez mais importante do que está acontecendo agora. Claro que olhando por um panorama histórico, depois de um tempo, por exemplo, um ano, retrospectiva 2009, sei lá, existem de fato fatos mais importantes que outros. Mas quando você vive o fato, essa opinião ela tem que ser muito crítica e muito inteligente da sua parte. Para você chegar num evento que está acontecendo e falar assim: isso é o fato mais importante que vai acontecer no ano. Difícil. Difícil isso acontecer. Tá? Só que tudo isso daqui, esses 5 conceitos, eles correspondem a apenas 50% dessa pergunta que vai ser gerada agora. Essa pergunta foi feita para mim alguns anos atrás. Eu estava trabalhando numa escola, na época uma escola esotérica e tal, e chegou o cara e falou assim: Thiago, eu quero fazer um vídeo diferente de astrologia. Eu olhei pra cara dele e falei assim: tá, vamos ver o que não tem ainda na internet. Não, mas já tem muita coisa. Olha só, ele me mostrou uma bateria de coisas e tal, de vídeos, né? Eu falei assim: sabe de uma coisa, ô Daniel?
não existe um programa ainda no Brasil, a gente foi encontrar só na Espanha. Aí você vai perguntar, não, mas eu já vi na internet. Sim, calma, isso daí foi faz tempo. Isso daí foi, na verdade, em 2008. Ele falou pra mim, não existe um programa ainda que seja diferente. Eu falei assim, não, tem um jeito. Você vai fazer um programa chamado Semana Astral. E esse programa você vai falar dos signos. Ah, mas isso o João Bidu, tem um monte de cara que faz isso, tem um monte de cara que já vende. Não, mas tudo bem. Só que você não vai só ensinar isso. Não? O que eu ensino? Mandinga, macumba. Como é que você vai? Meu, chuta o balde, vai, vocês vão entender. Eu não usei esses termos, mandinga, macumba ou qualquer coisa do gênero, jogado. Tem uma razão de eu ter usado esses termos. São termos pesados. Termos que a gente, macumba, meu, é um termo que se o cara vem querer me vender alguma coisa desse tipo, eu não vou já querer. Mesmo porque o meu perfil é ignorante muitas vezes em relação à religião dele. E é isso que eu tenho que tomar cuidado, com o meu julgamento. Então ele vem, mas de um modo geral eu não quero. Mas tem um porquê. Tem um porquê eu ter usado esses termos. E é claro que lá é uma coisa para você vender. Aquilo não vai, não, mas é isso, ensinou não sei o quê. Não vou entrar nessa área, mas assim, gente, são coisas para vender, tá? E ele me fez uma pergunta depois e começou a ter muito acesso isso dele. E aí ele virou para mim e falou assim, mas ainda não está perfeito. Eu não quero aparecer. Por quê? Porque eu sou gordo. Mas gordo muitas vezes é sinal de sabedoria também. Príncipe Siddhartha, mais conhecido como Buda, milhares de anos atrás, rejeitou o conceito de não comer. Ele falava que não tinha sentido você não comer para ser sábio, se desprender dessa maneira. E acabou. Então, teve toda essa analogia, tal, que aconteceu. E ele falou, Thiago, existe uma fórmula para se fazer um vídeo de sucesso? É uma pergunta simples, no entanto, um pouco complexa. E no dia eu falei assim, não existe, isso é impossível. Não dá para você definir se uma coisa vai dar certo ou outra. Com o tempo, eu fui observando certas coisas, como está a internet, e acabei fazendo uma série de pesquisas. E eu comecei a perceber certos nuances culturais, alguns até universais, que influenciam se um vídeo fará sucesso ou não, tá? E aí eu cheguei 4 anos depois para ele e falei assim, Daniel, não existe uma fórmula. É possível que exista um caminho. E eu depois fiz mostrando a dissertação lá, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu mostrei para alguns especialistas, eles falaram, cara, isso daí tem uma lógica do caramba. E o anarco-individualista hoje, ele está muito presente no conceito de vídeos para a internet. Se aquilo me agrada, eu não importo de soltar aquilo. Me agradou, eu fiz um negócio, acho que tem conteúdo. Lembrando, o meu conteúdo que lancei, o meu vídeo vai fazer sucesso. E esse cara, ele foi tão importante, o conceito dele foi tão bem fundamentado, e ele era tido como louco, ele vivia dentro de um barril, e certa vez, Alexandre o Grande, que era discípulo de Aristóteles, que foi um dos maiores conquistadores que já pisou nesse planeta, ele falou assim, eu quero conhecer aquele cara que está lendo ali no barril, ele está pelado. Eu quero conhecer aquele cara. Eu não converso com aquele cara não, aquele cara é xarope, meu. Como xarope? Meu, primeiro que o cara, ele tem uma arrogância no jeito dele de falar. E segundo que ele não tem nada a te oferecer. Alexandre o Grande falou, não, eu vou visitar ele. Aí chegou, Diógenes estava além. E Alexandre o Grande chegou na frente dele assim e fez uma sombra. Ele olhou para Alexandre o Grande viu aquela situação, moça, o carinho, falou, caro amigo, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Ou melhor, o que eu posso te dar para melhorar essa situação? Ele virou para Alexandre o Grande e falou assim, não me oferte aquilo
que está dentro da sua capacidade limitada como mero ser humano, mortal, ou qualquer coisa que remeta a ser algo. Ele virou as... Como assim? Sai da frente do sol, pô. Tá me tampando o sol. E tirou Alexandre da frente do sol. Aí Alexandre chegou para Aristóteles e falou assim: mestre, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu não seria o senhor, seria Diógenes. Por quê? Porque esse cara, o conceito dele estava muitos anos-luz desse conceito. E ele só ganhou o espaço dele quase 2000 anos depois. Como assim? Vocês vão entender agora. Vamos falar um pouco sobre um conceito que hoje é vendido direto na internet e a gente não percebe, tá? Lembre-se do caso que eu falei do apagão. Vamos ver agora. Na década de 80, tá? Que década tá sem acento, eu esqueci de colocar, foi mal. Década de 80, esse cara aqui, chamado Frank Miller, que na época era talentoso, mas estava conhecendo, ele estava começando, já tinha feito algumas revistinhas, o Demolidor, desenhado algumas coisas do Super-Homem e tal, e chegou o cara e falou assim pra ele: por favor, Frank, escolha qualquer super-herói da nossa editora e faça algo diferente. O pessoal tá de saco cheio de Super-Homem, de tal. Faz alguma coisa com alguém. Ele fez. O que ele fez? Ele transformou um personagem que já era sombrio, que era o Batman, mas o Batman até aquele momento ele era um herói. O que ele fez? E prestem atenção nesse termo, ele transformou um Batman em anti-herói. O que é o anti-herói? O anti-herói é aquele que ele faz o certo. Sabe aquela história de Maquiavel, os fins justificam os meios? Só que ele é o seguinte, ele não é altruísta. Um herói, como vocês veem no filme do Super-Homem, muitas vezes, aí quem assistiu, ele tá caindo, se o vilão que fez tanto mal, por favor me ajude, ele vai lá, pega e salva. Ele tem aquele negócio, ele é super em tudo. Até no modo de ver o mundo. Até o modo de ser altruísta. O anti-herói não tem isso. O anti-herói não existe isso no anti-herói. Me ajuda! Caiu. Vamos pegar um exemplo prático agora do que está acontecendo na nossa mídia? Exemplo de anti-heróis? Capitão Nascimento. É engraçado, né? Por que o Capitão Nascimento ele fez sucesso? Será que foi só uma magnífica interpretação ou porque o personagem foi muito bem estruturado também? E aí a gente vai ter outros fatores que vocês vão ver mais adiante, tá? Lembrando assim, mas qual foi a primeira manifestação de anti-herói? Não tem uma data definida para a criação do primeiro anti-herói. Não tem, existe assim, o primeiro anti-herói foi. Alguns registros antigos dizem que a obra de Goethe, Fausto, talvez Fausto tenha sido o primeiro anti-herói, tá? E hoje vendemos na internet e na maioria das mídias o anti-herói. Não, mas espera aí, mas nem todo vídeo tem um personagem central. Será? Será que não tem? Vamos fazer essa comparação clássica dessa transformação que aconteceu. Vocês concordam que esses dois personagens, e eu peguei propositalmente Christopher Reeve e Michael Keaton, foram os clássicos, peguei eles dois. No primeiro momento eu tenho um super-homem. Vocês concordam comigo que são dois heróis, mas muito diferentes entre eles? Quase a ponto de um não ter nada a ver com o outro. Se vocês perceberem, esse gosta de se mostrar quando faz ação, esse não. Esse já nasceu super, esse não. Esse é poderoso em todos os sentidos,
O corpo dele é formado por liga semelhante ao diamante. Esse, se ele toma um tiro, ele pode morrer. E como seres tão diferentes conseguem ganhar um espaço tão absurdo nas mídias que vão se seguir a partir da década de 80? Quer exemplo prático? Lançou o filme do Super-Homem. Deu certo? Teve aquele estouro? Foi um fracasso hollywoodiano. Lançaram o Batman Begins. Deu certo. Pagou. Pelo menos o orçamento da produção pagou. Isso ocorreu da seguinte maneira. Aristóteles, observando um pouco de Diógenes, e, claro, na composição aristotélica da coisa, acabou criando um tipo de narração que é aplicada hoje nos vídeos. Depois dessa narração, teve uma evolução muito profunda. A escola formalista russa, desenvolvida por esse cara, desenvolveu um método de pensar onde numa narração você tinha que ter um herói. Esse herói ele devia passar por uma série de fundamentos. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. A jornada do herói, é disso que você está falando? Calma. Esse outro cara aqui, Svedan Todorov, búlgaro, o que ele fez? Ele criou um conceito chamado narratologia. É o estudo de narração e o estudo como se deve vender um vídeo, um filme, ou escrever uma história. Foi isso que ele fez. Depois, esse outro cara, Vladimir Prop, propôs uma ideia central, girando em torno de um personagem. E a gente vai ver o que isso aconteceu. Depois, temos um herói solitário, esperando pelo mundo, aguardando pelo mundo. Essa imagem do livro de Eli, ela não é assim propositalmente, tá? Primeiro plano temos aí o Eli e a estrada, ou o caminho que ele vai percorrer até chegar a tal lugar. E temos um cara que ajudou muito a construir isso daqui. Ele criou o conceito da jornada do herói. Entendeu? Joseph Campbell. Para quem não conhece Joseph Campbell, só para a gente ter uma ideia, ele foi o cara que ajudou George Lucas a criar e elaborar o Star Wars. O conceito de herói de Star Wars. E assim, no Star Wars tem um porém. Quando eu falo em Star Wars, eu quero falar num personagem. Qual personagem vem à cabeça de vocês? Darth Vader. É por acaso? Será que só o Darth Vader foi um personagem trabalhado nesse filme? Ou será que tiveram outros? O filme é composto de ET, é cachorro que voa, caramba. Porque só o Darth Vader ele tem. E detalhe, será que é coincidência também que 2 décadas depois, lembrando que Star Wars, episódio 4, 5, 6, é isso? 4, 5, 6. Por que o cara não fez uma continuação da história? Fez o 7, 8 e 9. Star Wars, episódio 7, episódio 9, contando a história do Luke. Por quê? Porque ele quis fazer episódio 1, 2 e 3 contando a história do molequinho que ia se tornar o Darth Vader. Foi por acaso que ele escolheu fazer isso? Será que foi uma coisa jogada? Não, teve um porquê. Vivemos hoje na era do anti-herói. Tá? Isso já perceberam lá atrás. Vocês vão ver. Detalhe para essa frase aqui de Joseph Campbell. O herói das 1000 faces. Todo filme de internet de sucesso tem um herói. Todo filme tem um herói. Peraí. Tá entrando em contradição. Você falou, você entrou lá com a câmera, filmou todo mundo, tá uma zona do caramba. Cadê o herói? A câmera. A câmera é o herói. É quem vê. Quem estava lá para ver. Ah, você é o herói? Não, a câmera é o herói. Quem registrou aquilo passou a ser o herói. Porque registrou e não teve medo de registrar. E aí temos uma adaptação para o cinema. Vocês vão ver
até onde vai chegar esse conceito a influenciar nos níveis de internet? Não é uma pergunta simples de responder. Tempos depois, o cinema lança Batman, o Cavaleiro das Trevas. Claro, promoveu um pouco a coisa, tal. É uma revistinha que foi muito bem conhecida e mudou o cenário cultural dos quadrinhos, mundial. E aí, eu cometo um erro no meu filme. Erro grave. Esse cara é um bom ator. Ele já concorreu ao Oscar, esse cara. E por quê? O que aconteceu nesse filme foi diferente. Primeiro, quem leu a revistinha, o que é o Cavaleiro das Trevas original da revistinha do Frank Miller? É um Batman, nos seus 55 anos de idade, esclerosado, e não pensando se ele vai ajudar ou não. O cara tá ali e tá socando uma mulher, ele ia e matava. Ele não prendia mais. Era um Batman que ele estava tratando os assassinos como os assassinos tratam as pessoas. Perdeu o altruísmo dele, virou um anti-herói. Tá ok? Virou um anti-herói. E nesse filme não passaram isso. O que aconteceu no filme quando você não trabalha bem o seu anti-herói hoje? Outra pessoa ganha espaço no filme. Temos a criação dos maiores vilões da história do cinema. Numa interpretação que passou uma interpretação que muitos diziam impossível. Jack Nicholson. E o que aconteceu no filme? Temos um vilão com traços de anti-herói. Porque o nosso anti-herói não conseguiu fazer o trabalho dele. Não, mas espera aí, ele fez uma coisa que não foi ética no filme. Ele usou rastreamento via celular. Isso aí não vai mudar nada. Entendeu? Então, é isso que acontece. Vivemos a era hoje do anti-herói. E mais. Agora vamos para a internet. Para uma coisa, é uma analogia que eu fiz do que acontece hoje com a internet, com vídeos para a internet. Chamado paradoxo do artista de rua. Dividimos aí em duas áreas. Primeiro temos o pichador. O que é o pichador? É um artista, antes de tudo, que o mais importante para ele não é se você gosta do que ele está fazendo. É você precisa ver o que ele está fazendo. O interessante para ele é ele estragar o seu muro ou passar uma mensagem, seja como for. A gente não está aqui para criticar se é errado ou não. A ideia aqui não é essa, entendeu? Mas a ideia é o quê? Olha o que eu fiz com a tela que eu escolhi. Pô, eu vou te matar, você estragou todo o meu muro, não sei o quê. Eu fiz. E você viu. Passar isso pra internet. Exemplo que aconteceu há pouco tempo, não sei se lá muito lá atrás. A menina que caiu do Hop Hari. Eu peguei, vi os comentários embaixo, tinha 2.000 negativos. Já sabia o que ia ver. Mas eu falei, eu vou ver. Veja imagens no YouTube, veja imagens da garota que morreu no Hop Hari caindo. Entrei. Já sabia o que ia ver. Entrei. O que é? Olha o pichador aí. O filme era assim, aparecia fotos da garota antes de ela cair. Uma música assim de tensão, ficava um tempo e depois, pá! Entrava a menina do exorcista dando um susto em você. Aí, claro que eu fiquei puto. Tá me vendendo uma mentira, pô. Será? Não. A ideia desse cara era você dar views pra ele. Você entrar e simplesmente ver o vídeo dele. Era isso. Nada muito diferente disso. E aí o que aconteceu? Aí você vira pra mim e fala assim, tá, mas peraí. Entendi. Qual é a vantagem de um cara fazer isso? A vantagem é a seguinte. No YouTube, por exemplo, se você tem um número X, se eu não me engano, mais de 5.000 visualizações, duas coisas. Primeiro,
você consegue postar vídeo superior a 15 minutos sem precisar cadastrar o celular. Segundo, você consegue depois usar isso para fazer propaganda. Porque quando você consegue um número de visualizações X, o YouTube te oferta. Ó, anuncia isso aí no seu canal. Não é uma estratégia isso do bichador? É uma estratégia. E o grafiteiro? Não faz diferença. Não faz diferença. Porque pessoas estaram ali, sabe por que esse cara faz depois? Ele consegue editar o vídeo que ele tem. Ele muda o nome do vídeo. Veja imagens da garota antes de ela morrer. Não sou mais um farsante. Mudei. Só que agora a diferença é que eu consigo postar coisa no meu canal. E temos o contrário. Aquele cara que ele procura, ainda numa área que ele tem uma liberdade, fazer alguma coisa de um certo conteúdo. Fazer uma certa arte naquilo. Entendeu? Vender um conteúdo que influencie pessoas, que seja uma coisa à parte. Ele consegue fazer isso. Então, qual dos dois está certo e errado? Não existe. Porque isso é um paradoxo. Para a internet, você colocando coisa de conteúdo ou não, lembrando que existe todo, mesmo por uma besteira, mesmo por um clipe de funk, é conteúdo. É conteúdo. Conteúdo ruim, mas é conteúdo. E para a internet você trabalha com conteúdo. Então isso na verdade é um paradoxo. São dois conceitos que aparentemente se anulam, mas que na verdade acrescentam para a rede. Vamos ver outros exemplos. E isso eu acabo criando um conceito chamado narratologia extremada. Todo vídeo que eu for fazer, eu trabalho com extremos. De várias formas. Não importa como seja. Entendeu? Não importa como seja. Vamos entender isso na prática. Ou seja, hoje, e não foi alguém que fez isso, a narratologia mudou. O modo como você narra, integra e entrega para alguém um personagem mudou. Isso é importantíssimo no vídeo. Pegaremos dois vídeos conhecidíssimos. Quem não viu vai ver agora. Tá muito barulho, não sei se vão conseguir escutar. Tem áudio aí? Não tem áudio? Tem áudio? Tem áudio? Não tem? Como eu pensei nisso que não tinha áudio? Esse vídeo é conhecidíssimo. Quem já viu esse vídeo aqui? Levanta a mão aí. Vocês vão gostar, né? Ô, velho, não vai dar tempo. Então, vou passar. Bom, assistam esse vídeo. Chama Tapa na Pantera. É conhecidíssimo. Esse também. A história do mamute. Quem já viu a história do mamute? O mamute pequenino queria voar. Não vai dar agora pra rolar. Mas tudo bem. Deixa, pode deixar, pode deixar. Porque o tempo já tá acabando. Aí, ó. Não. Temos os dois vídeos. Tô procurando ele. Existe alguma coisa semelhante nos dois vídeos? Alguém consegue perceber alguma coisa que tem de igual nos dois? Não, já. Eu vou falar. A temática. Os dois vídeos falam sobre drogas. Com uma diferença. Abordagens extremas. Cada um para um lado. Se no primeiro momento eu tenho Tapa na Pantera, que é uma atriz, muito boa por sinal,
Só que na época, até o cara soltou, ninguém sabia que era isso. E estourou esse vídeo. É uma mulher que começa, o que faz mal na maconha, papelzinho, não sei o quê. Aquilo ali é uma crítica, claro, cômica, mas a gente ri no vídeo da degradação dela, na verdade. Da maneira como ela está. Ela é uma viciada. Aqui rimos da degradação humana. Vamos para o Mamute. Olha os extremos aí. Mamute é um livro que foi infantil. Um livro não, desculpa, um filme. Montado pela internet. Para educação infantil, para não usar drogas. O Mamute vai seguindo um amigo dele, que faz, os amigos dele, que faz todo, pede um monte de coisa para ele fazer coisa errada, beber, fumar. No final o Mamute morre. Então, crianças, não usem, porque vocês vão morrer. São opostos. Eu tenho 2 vídeos que estouraram na época, com a mesma temática, vendendo coisas diferentes. O modo como eu estou narrando os 2 vídeos está oposto. Outro exemplo clássico. Fala a mesma coisa. A mesma coisa. Felipe Neto e PC Siqueira. Fala a mesma coisa. Só que são pessoas totalmente diferentes falando a mesma coisa. É o oposto. É muito provável. Quem gosta de Felipe Neto não gosta de PC Siqueira. Quem gosta de PC Siqueira não gosta de Felipe Neto. É o oposto. Trabalhando com extremos aí. Olha um dos heróis extremados aí, ó, hoje da internet. Gil Brother. Existem muitos. Estou dando exemplo só. Aí. Entendeu? Vou falar palavrão pra caramba. Voltando à área da filosofia.